Palavra Final, com Alexandre Garcia. Pois é, neste dia de São Jorge, no momento que eu estou conversando com vocês, é possível que o oficial de justiça já tenha ido ao hospital para intimar Bolsonaro, dizendo para ele que ele é réu num processo. O ministro Moraes parece que queria esperar que ele saísse do hospital, mas depois que ele gravou uma fala e pôs na rede social, aí então veio essa reação. Parece que as coisas funcionam por ação e reação. Bom, e a polícia reagiu a um escândalo de corrupção de 6 bilhões e 300 milhões na Previdência. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, já está demitido. Foi indicado pelo ministro da Previdência, Carlo Lupi, e é do Partido Socialista. A coisa funcionava assim: 3 milhões de beneficiários do INSS podem ter sido atingidos, sindicatos, associações faziam descontos na aposentadoria, na pensão, já era descontado em contra-cheque. O que, a partir de hoje, então, foi suspenso. Primeiro deixaram, né? E é por anos. Esse cálculo aí de 6 bilhões e 300 milhões pode mostrar mais ainda. A polícia hoje, Polícia Federal, cumpriu 211 mandados de busca e apreensão, 6 de prisão. Previdência Social. Vejam só. Bom, eu ontem previa que o ministro Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, seria chamado para a Câmara para explicar aos deputados o porquê desse asilo diplomático a uma corrupta. Ela, no mesmo momento em que estava sendo condenada pela justiça peruana, buscava abrigo na embaixada brasileira, e depois o Brasil manda um avião da Força Aérea Brasileira. Ela não podia esperar sequer o avião, né, o voo comercial para Guarulhos, lá de Lima. E aí está todo mundo querendo saber por quê, né, qual é o compromisso que tem Lula com ela. Ela que deveria ter ser agradecida por Lula, porque, segundo a Malu Gaspar, do Globo, está publicado no jornal do Globo, ela declarou isso na Globo News, contou isso num livro. Foi Lula que pediu para o Odebrecht para pagar esses 17 milhões e tanto, né? Foi pago em dólar, em mochila, com dinheiro guardado num apartamento padrão Gedel, lá em Lisboa. Mas, enfim, a Comissão de Assuntos de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara aprovou a convocação. Agora é só marcar a data para o chanceler explicar. Mas explicação mesmo, né? Porque ele já disse que por razões humanitárias, etc., que ela tinha sido operada de coluna, que tem um filho de 14 anos. Imagina quantos foram operados e precisam ser operados que estão na prisão na Papuda ou no presídio feminino, e aí não tem nenhuma razão humanitária. Bom, gente, sobre o julgamento de ontem, que aceitou a denúncia contra 6, denúncia de golpe, ação armada, violenta, danos ao patrimônio, uma série de crimes, né? Conversando com um advogado, um estudioso de direito, ele me deu, eu já falei disso aqui, mas agora sistematizando. O Supremo não é o juiz natural. O juiz natural é a primeira instância, porque os réus já não têm prerrogativa de função. Com isso, não há ampla defesa, né?
a usarem a supressão de instância, ou seja, se eles estivessem na instância normal, no juiz natural, eles poderiam recorrer à segunda instância, à terceira, e, enfim, à Suprema. Mas eles já estão na Suprema, só podem recorrer aos que os condenaram. Número 2. Se fosse o caso de julgá-los, teria que ser no plenário de 11 juízes e não de 5, que é menos da metade do tribunal, da Suprema Corte. Né? Porque pode haver um resultado de 3-2 e a pessoa ser condenada por 3 em 11. Né? Fica um absurdo. 3. São vítimas, os juízes são vítimas no processo. São desafetos dos réus, né? Além de ligações com o governo. Um foi ministro da Justiça, o outro foi advogado do presidente da República. Portanto, suspeitos. 4. A consunção, ou seja, crimes mais graves consomem os subsidiários. É a mesma coisa que alguém que mata o outro com um revólver, ele é condenado apenas por homicídio e não por porte ilegal de arma, se for o caso. Só que lá não. Então, seria o maior crime, seria tentativa de golpe de Estado. Aí tem abolição violenta do Estado de Direito, danos ao patrimônio, uma série com o intuito de exagerar nas penas através da soma. 5. O crime em si, né? O que estão julgando. Tentativa de fazer estado de sítio ou de decretar o exército garantia da lei e da ordem. Isso não é crime. São constitucionais e não golpe de Estado. Está previsto na Constituição. 6. Cogitação ou preparo de crime não é crime. Né? É o caminho do crime. Mas não é crime, ainda não se configurou crime. É isso. Bom, uma questão do presidente da Câmara, Hugo Mota, deu uma entrevista dizendo que o projeto de lei da anistia atrapalha outros projetos e ele não vai permitir isso. É bom considerar que tem 262 assinaturas, que é o necessário, declarando que o projeto tem urgência. Portanto, me parece que há uma obrigação de pôr em votação. E quais são esses projetos? Ele cita a reforma do imposto de renda. Seria mais importante que, por exemplo, tirar pessoas que estão lá, não mataram uma mosca, não quebraram nada. Né? Muitos se abrigaram com medo do ar, das bombas de gás lacrimogêneo, etc. Aí ele disse, não, porque a anistia divide a casa. Todo projeto, todo e qualquer projeto divide a casa. Se houver unanimidade, a gente desconfia. Está lá para isso, para ter o ponto e o contraponto, discutir e achar o melhor caminho. É por isso que existe debate plenário. Óbvio. Né? Enfim, está lá. Bom, e o presidente Lula, que está todo enrolado tentando dar explicações, Carlos Lupe, o sujeito da Previdência foi demitido, esse escândalo, o ministro Lewandowski foi dar explicações, e que está todo mundo tomando providências, etc. Eu não sei nem se ele teve tempo, estava previsto de mandar a proposta de emenda constitucional sobre segurança pública, que não chamam de segurança pública, é segurança nacional. Estranho, né? Esse nome eu já ouvi muito, de 64 para cá. E há uma preocupação muito grande de tirar poderes dos estados. Nós estamos numa república federativa. A segurança pública está a cargo dos estados e das polícias estaduais.
A polícia civil, que é a polícia judiciária, a polícia ostensiva, que é a polícia militar. As polícias militares têm sido muito eficientes, assim como vai mudar o nome da Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia de tradições, uma polícia que cumpriu um papel importantíssimo nos anos do governo anterior, pegando contrabando, pegando tráfico de arma, tráfico de droga. É preocupante. De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia.